boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio Marque, eu sou, na realidade, especializado em carne, sou filho de açougueiro, sou açougueiro, comecei muito cedo, né, nesse ramo. A minha especialização é treinamento, né, e formação de profissionais. Trabalho nesse ramo há 35 anos, né, sou de uma pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Uchoa, perto de São José do Rio Preto. Venho fazendo esse trabalho, né, de formação em supermercados em todo o Brasil. Há 12 anos atrás, eu tinha uma empresa em São José do Rio Preto de treinamento profissional e acabei vendendo essa empresa para o JBS Friboi. Conheço eles há muito tempo, né? Eu fui formador do Carrefour, então toda a carne que entrava para o Carrefour, isso quando o Carrefour veio para o Brasil e tinha 30 lojas, quando a carne veio para o Brasil, quando o Carrefour veio para o Brasil, eles tinham uma loja formadora no Rio de Janeiro e eu fui formador durante 7 anos, né? Então conheci todo esse pessoal de frigorífico e me especializei em carne, né? Foquei na especialização de carne. E não dá para você se especializar em carne sem você também saber fazer um churrasco. O lugar que as pessoas mais se descontraem é o churrasco. Então a gente vai estar falando nisso. Para mim, pessoalmente, é uma honra estar aqui porque eu participei desde o início, né, da concepção desse empreendimento, desde a escolha do ponto, né? A gente andou aqui em Goiânia olhando o ponto, olhando terrenos, né, junto com a Fabiola. Então eu participei desde o começo, né? Participei da elaboração da planta, do treinamento dos funcionários, levei os funcionários para o frigorífico, eles receberam um treinamento lá dentro do frigorífico. Depois eu tive a oportunidade de vir aqui ajudar a inaugurar. E eu tenho um blog e no meu treinamento a gente tem sempre lá destacado o seguinte, né? Que o Ayrton Senna, a gente fala isso em treinamento muito, né? Que o empenho, o esforço, a dedicação, ou você, sabe, você não tem meio termo, ou você faz bem feito ou não faz. E isso daqui para mim é a materialização de se fazer bem feito, né? A Fabiola, ela pesquisou muito, andou o mundo, e eu falo para vocês, eu ando o Brasil inteiro, já participei, né, da elaboração de várias casas especializadas em carne, e essa daqui em Goiânia, pessoal, é a melhor que eu conheço no território nacional. Assim, foi feito com muito capricho pela Fabiola, e eu acho assim, vocês têm uma casa especializada que eu ainda não encontrei, né, lá em São Paulo eu ando muito, conheço muito. Hoje eu sou responsável pela elaboração de um projeto voltado a varejo, né, voltado a lojas. E então assim, essa é uma casa que é um case que a gente fala muito. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, assim, a gente fala assim que é a arte mesmo de se fazer churrasco, e eu falo assim, o churrasco na realidade ele é um ritual, né? Ele é um ritual para quem gosta, para quem quer se especializar um pouquinho em churrasco. Existe a forma amadora de se fazer o churrasco, que é a forma do dia a dia, ali no final de semana com os amigos. E existe aquela pessoa que quer se profissionalizar um pouquinho mais, quer conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Quer ter assim, um equipamento mais profissional. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Mas não deixa de ser um ritual. Qualquer maneira que a pessoa vá se dedicar a fazer o churrasco, ele é um ritual. O meu ritual, na realidade, como eu gosto muito e me dedico muito a me especializar naquilo que eu faço, o meu ritual ele começa pela escolha de carvão, né? Eu tenho uma pessoa que ela me fornece o carvão, ela separa para mim. Então eu tenho isso, eu tenho um amigo lá, ele tem uma loja, e aí ele separa os melhores carvão, e aí eu ponho num saco plástico para não pegar umidade, e depois eu vou e pego o saquinho desse daqui e vou fazendo porções. E vou colocando numa caixa, né? Por quê? Porque a grande maioria das vezes que eu vou em churrasco, né? Chegou no meio, você quer renovar o fogo, quer, né, colocar um pouco mais de carvão, e aí a pessoa pega o saco e vai tirar a grelha, e às vezes cai no chão, né? E aí começou a pisar no chão, cai uma gordura, quer dizer, e aí a praça que você trabalha ali no churrasco fica, né, uma desordem total. Então eu começo por isso, escolhendo o carvão, separando em porções, porque a hora que você quiser ir lá renovar o fogo, puxa a grelha, né, vai lá e coloca, né, uma porção lá dentro do churrasco, sem ninguém nem percebe, né? Se tiver com muita carne, não põe o papel, se não tiver muita carne, tira um pouquinho para o lado, pode colocar inteiro, sem problema. A churrasqueira te dá duas opções, de grelha e para você fazer o assamento da carne. Grelhar bem perto do fogo, eu sempre falo assim, carne gosta de fogo, tá? Carne gosta de fogo, fogo forte, isso é para grelhar. E assar em cima, é tranquilo, você está assando a carne, que aí são uma linguiça, um frango. Então são duas maneiras bem distintas. Então, pessoal, na realidade o que eu falo, é o ritual do carvão, os cuidados com o carvão, por quê?
Porque às vezes, não tendo esse cuidado, você às vezes vai num churrasco, você participa até de um churrasco, e o churrasco ele não rende. Ele não rende. Ele não, sabe, ele não se desenvolve. Por quê? Porque o carvão está com umidade. A verdade é essa, o carvão está com umidade. E por mais que você coloque, ele puxa a umidade daquele que está mais longe e acaba ficando, sabe, um braseiro que não rende o churrasco. Então o cuidado do carvão é muito importante. Para quê? Para que o braseiro ele esteja extremamente vermelho. Você pode ver, é um braseiro vermelhinho mesmo, vermelho. Né? Ele dá resultado, você pode ver, ele está ali trabalhando. E ele te dá rendimento no churrasco. Se você não tiver esse cuidado, às vezes você vai e essa carne fica meio fria, essa carne não rende, você vira, ela não grelha, ela acaba cozinhando. E o fogo tem que estar bem vermelho, você não consegue ficar 5 segundos, né, com a mão na grelha, não consegue ficar 5 segundos. Por quê? Porque ele tem que estar ali em torno de 350 a 400 graus de temperatura. Tá? Então a primeira coisa é a preparação. E às vezes as pessoas não tomam muito cuidado com isso. Não perde muito tempo. Vai lá, compra um carvão e acha que deixa em qualquer lugar, pega umidade. Então, o primeiro cuidado é isso, né? É você ter um braseiro muito bom. No segundo aspecto, né, do ritual, né, é o quê? É equipamento, utensílios, né? Utensílios. Eu falo o seguinte, se você tiver um bom utensílio, na hora de você servir, na hora da pessoa degustar, né, o trabalho de corte ele vai estar muito mais perfeito. Então, assim, eu sempre falo assim, para quem quer fazer um churrasco esporadicamente, para quem, né, quer esporadicamente ir na casa de um amigo ou chamar um amigo, tenha um kit, né, de churrasco. Eu falo assim, tem muitos para se comprar, aqui tem vários. Eu falo assim, um kit para churrasco, você chega e tem sempre ele à mão. Né? Ele fala, isso aqui é o meu, isso aqui é simples, mas é um kit. Ele tem uma pinça, ele tem a faca, ele tem um garfo, né, tem uma luva. Isso é um kit muito básico para se fazer o churrasco. Quem quiser se especializar um pouco mais, basicamente precisa ter, você quer tirar o osso de alguma carne, uma faca de desossa, uma faca, que eu falo que é a faca geralmente de 10 a 12 polegadas, uma faca profissional. Eu sempre falo assim, esse é um investimento que deve ser feito para quem gosta de churrasco, quem gosta de carne, comprar uma faca boa, né? Uma faca que ele te dá, né, um resultado muito bom, você não fica ali brigando com as fibras ou brigando com a carne. Uma faca boa, né? É uma faca para churrasco. E aí, se você quiser ir se especializando, né? Uma faca que é de precisão cirúrgica mesmo, para quem gosta de desossar. E eu uso bastante uma faca muito profissional. E essa faca, tenho ela há muitos anos, é uma faca profissional. Não há necessidade de quem vai fazer um churrasco esporadicamente ter tudo isso daqui. Mas pelo menos tenha um equipamento ou um utensílio mais ou menos adequado para aquilo que você queira fazer. Está fazendo um churrasco, você tem um equipamento, né, bem direcionado. Aí começa o grande dilema, né? A afiação de faca. Geralmente, quando você trabalha com churrasco, você pode ter algum dano no fio. Melhor equipamento é esse daqui, ó. Esse equipamento aqui, eu inclusive ganhei da Fabiola aqui e é realmente fantástico porque ele é para você alinhar o corte, ele tem um metal aqui. Então, o que é? Você tira qualquer imperfeição. O equipamento você tira qualquer imperfeição, sabe? E aí, para simplificar, tirou a imperfeição, para simplificar, para quem não quer, sabe, se especializar muito, pessoal, não precisa inventar muito, não. É um afiador comum, normal, faz parte, comum. Vai lá, não tem, sabe? É isso daqui. Um afiador desse daqui tem também aqui, sabe? Mas tem que se ter um afiador. Quer aprender um pouco mais? Compra uma chaira, né? Mas uma chaira grande. Uma chaira grande. Para se aprender, uma chaira grande, né? Uma chaira grande, pega uma ripinho, alguma coisa e vai testando. Chaira, para uso profissional, sempre nesse sentido. A chaira ela é fina em cima e ela vai engrossando exatamente para você dar a pressão no fio da faca, né? Então, você vai forçando, ela vai dando pressão. Pessoal, quem não é treinado, geralmente se manda fazer desse jeito para não se ferir. Essa é a verdade, mas a maneira correta é isso daqui. E essa é a melhor maneira de você manter um fio de faca. E aí é treinar, né? E que depois aqui é que nem andar de bicicleta, né? Começou a dar umas pedaladas, equilibrou, aí vai embora. E a faca é importante, né? Se você conseguir
treinar e usar, porque isso é para manutenção de fio, né? Usou um pouco, vai lá, duas vezes faz a manutenção do fio. Usou, faz a manutenção do fio. Você, quando está manipulando o tempo todo, não importa o tempo que você esteja manipulando, ela vai estar, né, o fio vai estar sendo mantido por uma atitude muito simples, né, que é passar 2 ou 3 vezes. Então, pessoal, na realidade, ferramental, em termos de faca, eu falo assim, é um caso à parte. Isso daqui acaba viciando, tá, pessoal? Acaba viciando faca. A pessoa começa a comprar e aí onde ela vai, ela vê a faca e eu sou assim, eu tenho um armário na minha casa que é um negócio, né, estrondoso, viajo, aí tem um cara que escreve, eu vou lá e compro, personalizo, eu tenho faca personalizada, né, então, e sempre, né, equipamento de boa qualidade, né, sempre tentando pagar um equipamento, uma lâmina boa, né, isso aqui é uma lâmina, uma faca que eu tenho há mais de 15 anos, né, pode ver, a lâmina não se desgasta de jeito nenhum, melhor. Arquipe, que é Zakharov, né? Da família, esse Arquipe na realidade é o genro do Zakharov. Nós temos a Zakharov, que foi o fundador de São José dos Campos, e esse é o genro dele, a marca é Arquipe, mas é Zakharov também, a mesma família, é a melhor faca nacional, não tem nada parecido aqui, né? No Brasil. E nas mais comuns, as mais comerciais, a Mundial, né? Ela entrega, né, um bom material, que é um material assim, de um custo-benefício muito bom. Outra coisa, faca sempre acompanhado de bainha, né, quando possível, sempre acompanhado de bainha, né, na hora de guardar, se você tiver as bainhas, então sempre acompanhado de bainha. Outra coisa, pessoal, que na parte de ferramental, isso é bastante discutido e bastante, né, bastante discutido, é que nós temos 2 maneiras, né, de fazer de grelhar ou assar a carne, que é grelha ou espeto, né? Então nós temos aí uma turma que gosta de espeto, principalmente descendo para o sul, né, o gaúcho, ele usa bastante espeto, e existe, né, uma outra turma que gosta de grelha. Eu gosto de grelha, né, eu uso basicamente grelha para grelhar carne, e não uso garfo. Garfo só se você fazer trinchar uma carne muito difícil, tal, que houver a necessidade de usar um garfo. Eu pelo menos não uso. Eu uso pinça, né, uma pinça bem longa e bem flexível, né, para você ter essa mobilidade. Por quê? Você não fica furando a carne. A carne, ela tem uma coisa que se chama o quê? Suculência. Suculência é o quê? Presença de suco, né? E a carne que tem suculência, ela também vai refletir na maciez do produto, né? Essa suculência vai refletir na maciez do produto. Então, quanto menos você furar a carne, mais retenção do líquido da carne você vai, né, fazer com que aconteça uma maior retenção do líquido. Então, fure o menos possível. Levou para a grelha, selou de um lado, né? Selou de um lado, 4, 5 minutinhos, selou do outro e deixa assar, né? Exatamente para que o suco ele não saia. O garfo, no caso, se você for trinchar uma costela, que você tem que ter uma firmeza maior, aí vai lá depois de assada e segure com o garfo. Na hora de manipular, com pinça. Pessoal, outra coisa que assim, é importante, a pessoa que está manipulando ou que está fazendo um churrasco, ela conhecer o que é. É sentido de fibra da carne. Então, sempre que você for fazer um corte de carne, você faça contra as fibras. A fibra é um fio, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como tem uma carne aqui que é bem ao ponto de se fazer isso. E aí, a partir da hora que você começa a manipular uma carne, pessoal, desde que você trabalhe com alimento, você trabalha com alimentação, né, com produtos que vão ser consumidos, deve-se ter um trabalho de boas práticas. Nada, sabe assim, você vai fazer um churrasco, vai ficar fazendo um monte de coisa, de procedimentos. Não, mas o básico se tem que fazer. Quando você vai manipular o alimento, primeira coisa, né? Nada de adereço, nada. Aliança, relógio, isso daqui não faz parte de quem manipula. Então, isso é guardado, mãos sem nenhum tipo de adereço,
Unhas cortadas e bem curtas, quem gosta de mexer com alimento, também tem que seguir certos, né, procedimentos aí que faz parte de uma boa prática. E fica legal, né? Você manipular e as pessoas perceberem isso, que você tem esse cuidado. Por quê? Entra sujidades aqui debaixo da aliança e entrou 10 horas da manhã, depois 2 horas da tarde você está lá, você vai manipular depois, você tem bactérias, você tem proliferação bacteriana e isso sim, né, não é saudável não, pode ter certeza disso. Vai fazer uma manipulação, higienização, né? Ó. Pessoal, isso daí não é nenhuma frescura não, isso é super importante, né? Para quem manipula alimento, ele ter, sabe, essa consciência de que na hora de colocar a mão num produto, a tua mão tem que estar preparada. Eu falo assim, não precisa de usar luva, nada disso não. A luva, se você tiver a mão bem, né, higienizada, não há necessidade. A luva às vezes até atrapalha, que a pessoa não tem o cuidado, né, de trocar. Eu escolhi essa carne exatamente por isso. Só de você abrir ela, tá? Você vê as fibras, né? Aqui, se eu fizer isso daqui, ó, elas ficam muito visíveis, o sentido da fibra, né? É um fio. Então, regra número 1 para se cortar carne, contra a fibra. Se eu cortar essa carne nesse sentido, fazer um bife, na hora que eu vou comer, eu estou puxando a fibra, eu estou brigando com a fibra. Eu vou ter uma resistência, porque ela é um fio, né? E aí, a hora que eu vou cortar, eu vejo o sentido da fibra. A maioria das carnes dá para você ver, visível, a maioria dá para ver. E eu vou e corto contra as fibras. Porque quanto mais fina eu cortar, mais curta fica a fibra. Ela é comprida, eu estou fracionando essa fibra e ela vai ficar, né, mais fina, mais macia. Tá? É uma carne já dura, mas se você cortar bem fininha, você quebrou a resistência das fibras, fica uma carne fácil de você romper. E principalmente na hora de você degustar, tá bom? Eu só queria, assim, falar um pouquinho sobre a compra da carne. Né? Você vai comprar uma carne. Primeiro lugar que tem a procedência. É lógico, em tudo nós olhamos preço. O preço, né, ele tem que ser compatível com a qualidade do produto. Não adianta, uma carne, ela tem o seu preço, que tem que ser um preço justo. E às vezes a pessoa vai fazer uma festa e sai procurando no supermercado só promoção. E de repente ele estraga, né, o evento dele. E se estraga mesmo. Quantos eventos a gente vai e a hora que o pessoal começa a ir embora, você vê um monte de carne debaixo da mesa, né? A pessoa se põe na boca, ela tenta mastigar e ela não consegue, e ela vai e joga debaixo da mesa. Os cachorrinhos, né, faz a festa, né? Faz a festa. E ele acaba sendo uma economia burra. Comprar carne, se procura um estabelecimento, né, com produtos de procedência. Carne tem que ter cobertura de gordura, tá, pessoal? Isso é acabamento de boi. Gordura, quanto mais clara, ela vai te dizer o seguinte: o animal ele é mais jovem. Ele é mais jovem, tá? Então um animal quanto mais jovem, ele tem gordura mais clara. Agora, uma gordura muito branca, que a gente vê também em mercado. Uma gordura muito branca, uma carne um pouco mais púrpura. Aí é búfalo. E muita gente mata búfalo e vende como boi em açougues, principalmente em açougues. Isso acontece muito. Se você vê uma gordura muito branquinha mesmo, muito branquinha, e eu já vi, passo em muitos açougues, eu vejo o cara cortando. Isso é uma carne excelente, tá? A vaca, ela dá uma gordura mais amarelada. Pequena, com gordura branca, é uma novilha, geralmente uma novilha, e que também é uma carne de excelente qualidade. E carne boa, pessoal, não se encontra em promoções aí, que às vezes o pessoal faz uma promoção maluca, né? E aí você não vai ter o resultado. Então se procura estabelecimento, né? Bife Bistrô, aqui você vai encontrar todas de qualidade, né? Muito boa aqui, né? E principalmente com o CIF, Serviço de Inspeção Federal, né? Serviço de Inspeção Federal, isso é muito importante. Nós temos no Brasil hoje um problema muito sério, né, de neurocicercose, ainda se tem no país,
de neurocicercose, que é o quê? É o pessoal que abate um animal sem inspeção federal. Pessoal, na verdade é o seguinte, para se fazer churrasco, eu falo assim, quase toda a carne serve desde que você saiba fazer, né? Desde que você saiba fazer. Mas as mais tradicionais é aquelas que dão menos trabalho, que você tem uma garantia de maciez, né? E que você encontra, né, basicamente em todos os lugares especializados para churrasco. São as carnes que você não erra, né? Você não tem muito trabalho, né? Você quer grelhar uma carne, você vai comprar picanha, você vai comprar um bife ancho, você vai comprar um bife chouriço, né? Uma maminha, uma flaudinha, né? Sempre para grelhar. Para assar, aí você já compra uma carne, né? Um granito, que é da ponta de peito, a costela, né? O cupim. E aí você vai, né, assar essa carne, demora um pouco mais, você tem que ter, desprende um pouco mais tempo, né?